Queridos irmãos, queridas irmãs, novamente, rogando a Deus e a Jesus a assistência e o amparo espiritual, né? Vamos dar sequência no vídeo 376. Então, nós vamos hoje para a questão de número 350. E aqui Kardec faz a seguinte pergunta, já que o tema é a união da alma, né, e do corpo, que nós colocamos união da alma e do corpo físico, ou melhor, união da alma ao corpo físico. No vídeo você vai encontrar assim. Então Kardec pergunta assim, ó: uma vez unido ao corpo da criança, e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Isso é muito relativo. E vem eu com essas frases, né? Mas de fato é relativo, é complexo. Inclusive a pergunta, ela é muito complexa. Existe uma incógnita muito grande na pergunta, que só aquele que tem um pouquinho de conhecimento, ele consegue discernir essa incógnita na pergunta. Olha só, uma vez unido ao corpo da criança. Primeiramente eu quero dizer que o que a pergunta de Kardec está correta. Está corretíssima. Mas no esmiuçamento nós temos que mostrar uma outra questão. Ó, uma vez unida ao corpo da criança, entendeu? Unida ao corpo da criança, esse da criança, isso é relativo. E quando já lhe não é possível voltar atrás, né? Então, não é possível ao espírito, né, que naquele corpo físico em processo de gestação no útero de sua mãe, então ele não se vendo nas condições de poder voltar atrás. Sabe quando a pessoa pensa em ir a um lugar e ele se apronta e vai, só que no meio do caminho ele para e pensa: eu devo ir ou não? Sabe essa indecisão? É o que Kardec está perguntando aqui, ó. Uma vez unida ao corpo da criança, o espírito, né? Porque ali já é a alma. Uma vez a alma unida ao corpo da criança, e quando já lhe não é possível voltar atrás, né? Porque já está ligado, né? Parcialmente já está ligado ao corpo, à alma. Então, se ele se arrepende, é possível ele voltar atrás
Sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez, né? Que nesse instante aí já não é mais o espírito, porque uma vez pelo mínimo e insignificante contato com o corpo físico, ele já assume a personalidade de alma. Então, é onde nós temos que raciocinar a respeito. Então, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Oh, meu Deus, mas se eu pudesse mudar de escolha, eu escolhi passar por essa prova, eu escolhi isso, eu escolhi aquilo, mas eu me arrependi. Se eu pudesse voltar, isso é relativo. Cada caso é um caso e é muito complexo. Porque tem espíritos que ele... Me desculpe. Tem... Porque ninguém está no mesmo nível evolutivo. Então, existem espíritos mais lúcidos reencarnando, espíritos menos lúcidos, espíritos num estado assim letárgico total, espíritos num processo assim, como se diz, compulsório. O espírito no estágio, no estado ou no estágio de compulsório, ele coitadinho, ele nem sabe que está reencarnando. E aqueles espíritos que reencarna, os bons espíritos reencarnam ele e ele não sabe que reencarnou. Vive 80 anos, desencarna e não sabe que desencarnou. Isso durante umas 3, 4 vezes repete a mesma história e ele não sabe que desencarnou, reencarnou e que viveu praticamente 500 anos nessa transição para lá para cá. Mundo espiritual, corpo físico, mundo espiritual, corpo físico. Devido o estado de materialidade dele. Devido o estado de ignorância dele. Você entendeu? Então, os bons espíritos respondem assim, devolvendo a pergunta a Kardec. Olha só para você ver, ó. Perguntas, ou melhor, pergunta-se, ó, Kardec não interrogou os bons espíritos, só que inverteu a situação. Agora, os bons espíritos é que estão interrogando Kardec. Tanto é que tem ali alguns pontos de interrogação na pergunta, na resposta. Olha só, pergunta. Pergunta-se como homem se queixa da vida que tem? Interrogação. Se desejará que outra fosse ela? Interrogação. Sim. Se arrepende da escolha que fez? Interrogação. Não. Pois não sabe ter sido sua a escolha.
Tá vendo só? Vamos voltar. Porque Kardec quis passar o rodo nos bons espíritos. Eu uso isso, é brincadeira. Kardec jogou a batata quente na mão dos bons espíritos, os bons espíritos devolveu a batata quente a Kardec. Mas isso é tudo para a gente aprender, né? Pergunta-se como homem, porque a pergunta conforme homem é uma coisa, conforme alma é outra coisa. Se queixa da vida que tem, se desejará que outra fosse ela, sim, o espírito, vamos dizer assim, ele deplora a escolha que fez. Ele deplora. Entendeu? Se arrepende da escolha que fez, olha só. Aliás, a anterior é não, com relação a esta questão. Pois não sabe ter sido sua a escolha. Às vezes aquela escolha não foi do espírito, foi imposta pelos bons espíritos de acordo com o merecimento ou de acordo com o demérito dele, uma vez que ele não tinha condições nem de escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Olha só. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha do que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Agora a gente sabe que isso é relativo. Por isso que eu já disse lá no início, que isso é relativo, isso é complexo. Cada caso é um caso. Então os bons espíritos assim classifica para que possamos raciocinar, para que possamos botar o nosso cérebro para trabalhar. Porque, de acordo com o que eles acabaram de dizer, parece que o indivíduo, ele é um robô controlado por um controle remoto. E não é. Ele é controlado por vários fatores. Fatores esses que no momento, devido ao nível evolutivo dele, ele pode desconhecê-los. Então olha só para você. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Isso acontece. Mas nós não podemos aceitar a causa do suicídio apenas na questão respondida pelos bons espíritos. Porque existe milhões de fatores
que desencadeia certos tipos de transtorno. Você entendeu? Que leva o indivíduo a se perder, a se matar, né? Através do suicídio, a recorrer ao suicídio, a tomar outras atitudes. Porque quando fala em suicídio, a pessoa pensa que o suicídio a pena máxima em matéria de perda da programação espiritual. E não. É uma das graves. Uma das graves. É um ato muito grave. Mas existem muitos outros. A imoralidade. Você entendeu? A porta larga. O desrespeito às leis divinas. A prostituição. Tudo é grave mediante ao desrespeito dos desígnios das leis divinas. Então, uma frustração pode levar a um suicídio, uma angústia, uma melancolia, um transtorno obsessivo. Um transtorno obsessivo. Outros tipos de anomalias, como por exemplo também outras questões, a separatividade social, a desigualdade social, bullying, a rejeição, a não aceitação, a não resignação, a falta de humildade, o orgulho inflamado. Eu mesmo tenho um amigo que teve um amigo que ele não suportou, era muito rico financeiramente, não me desculpe, não suportando o deságio, quer dizer, né? Ele perdeu, vamos dizer assim, isso que eu estou dizendo é verdade, não estou brincando não, eu não brinco com essas coisas não. Ele tinha lá, vamos assim dizer, de acordo com o que meu amigo me disse, ele ganhava por mês aproximadamente 300 mil reais de arrendamento de terras para a usina Plantacana. 300 mil por mês. Tinha mansões, tinha apartamentos. Então, total, capaz que ele tinha assim uma renda, um lucro de uns 400 mil reais livre por mês. Mas por que corria na justiça uma ação contra ele? E essa ação, ele ia perder desses 400 mil, 50 mil reais só. E ele perdeu esses 50 mil reais por mês, durante um ano, ele perdeu, tendo um lucro só de 350 por mês. Continuou com as mansões, continuou com os apartamentos, mesmo assim ele ainda deu um tiro na cabeça e se suicidou.
Tem cabimento umas coisas dessas? Aí, como se diz, Maria José, né? Maria José, Espírito Divino, Espírito Santo, Maria José e tudo. Então, tem muitas questões. Tem pessoas que deprimida começam a usar droga. É um suicídio a droga. Beber é um suicídio. E vários outros comportamentos que não condizem com as leis divinas. A sexolatria, a prostituição. Então, pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Não é tão bem assim. Porque nestas condições aqui, para chegar ao suicídio, a coisa tem que estar feia em outras questões também. Porque só por esse motivo aqui, o espírito não recorre ao suicídio. Bom, vamos dizer que de cada 1000, 2 recorre. O restante não recorre, não. Ele precisa passar por grandes decepções, grandes frustrações. Ele precisa sofrer grandes ataques das trevas, obsessores. E engraçado que a humanidade faz vistas grossas àquele que sofre de depressão. E depressão, gente, é coisa séria. Depressão não é ser vergonhice. É lógico que a pessoa tem que reagir, a pessoa tem que fazer a parte dele. Mas eu não sei se você consegue me entender. Existe vários tipos de depressão. Existem uns tipos de depressão que elas são tão terríveis, mas tão terríveis, que deixam o paciente meio que letárgico. Como existe aquelas depressão que a pessoa já sorri, já se interage com as outras pessoas. Tem depressão que uma palavra é o suficiente para derrubar o prédio. Tem depressão que uma palavra, é capaz de você derrubar um planeta. Como tem depressão que você pode falar o que quer, que não acontece nada. A pessoa ainda sai rindo na sua cara. O que para você é insignificante, para certas pessoas que têm depressão, é uma gota d'água. Então, é preciso tomar muito cuidado com essas alternâncias. Psiquiatras, psicólogos, medicamentos. É necessário que a família esteja atenta. Depende do paciente? Depende. Mas num caso letárgico, veja bem, eu gosto de fazer sempre essa comparação. Nas UTI, unidade de terapia intensiva, o paciente está lá entubado. Depende do paciente, né? Depende. O paciente está entubado. É lógico que eles colocam os medicamentos tudo no soro, tal, mas isso aqui é só um estudo, só para você analisar. Aí, o paciente está entubado, em coma induzido. Aí chega a enfermeira e fala assim, ó, Sr. Sebastião está no mundo da lua, está entubado, coma induzido. Sr. Sebastião, tá aqui ó, em cima da cadeira, aqui, da mesinha aqui, os medicamentos do senhor. A hora que o senhor quiser, o senhor toma, viu? Pode ter certeza que naquela noite você vai ter um presunto lá no cemitério para sepultar. Porque o Sebastião não vai tomar, porque está entubado. Você entende que você precisa colocar na boca dele, você precisa colocar no soro dele. Você entende que tem muitas pessoas com depressão que você fala para ele assim, toma um remédio, ele não toma. Mas se você colocar na boca dele, ele toma.
Até ele se recuperar, a hora que ele recupera, ele começa a tomar por conta própria. E por aí em diante. Né? Então nós vamos para o próximo vídeo.